Muita paz a todos. Conheça o que é o Espiritismo. Inscreva-se no canal da TV Chico Xavier, que é totalmente gratuito. Deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Conteúdos genuinamente espírita. Sabe que palavras vão lhe causar raiva. Ele sabe que pessoas vão baixar sua vibração para que ele entre em sintonia com você. Ele sabe fazer, e acredite. É um negócio tão articulado que eu olhar assim, às vezes, se eu fosse planejar para mim, as coisas na minha vida não davam tão certo quanto a dos obsessores, quando organiza para dar errado os caminhos. Então, por isso a importância da leitura do Evangelho, a importância da gente fazer em casa e a importância de se manter em oração. Vigiar e orar, como Jesus dizia. Vigiar e orar o tempo todo, porque quando ele usa essa frase, ele diz dentro do nosso pensamento. A gente entende todo pensamento que vem na nossa cabeça, meditando é que a gente aprende mais isso. Cada pensamento que vem na mente, você analisa, esse pensamento é bom, esse pensamento é edificante, isso que eu estou pensando é para a minha evolução? Se não for, meu amigo, você já sabe que não é seu. Então, gentilmente, você tira ele da sua cabeça e faz uma prece. E aí faz uma prece, eu faço preces impessoais, eu oro para aquele pensamento chegou na minha cabeça, alguém deve ter soprado. Não que eu seja um santo, que eu não vou ter pensamentos assim, mas a partir de um pensamento ruim meu, que eu jogo na esfera, a entidade que está vendo aqui, que está em sintonia, ela vem. Quantos espíritos vão passando na rua e chegam perto da gente só porque a gente baixou a vibração? Só porque a gente pensou uma coisa errada. Às vezes só porque você assistiu um filme de terror ou escutou uma música que a vibração é baixa, que ele colocou num estado ruim. E aí você atraiu aquele negócio, você não percebe, mas vai perceber às vezes dormindo. Às vezes você acorda arrasado, cansado. E às vezes você tem a bênção de ser acordado no meio da noite para perceber um pesadelo que você está tendo. Porque quantos e quantos sonhos à noite a gente tem e acorda e não se lembra de nada. E às vezes ali na noite, no plano espiritual, a gente está sofrendo todo tipo de assédio espiritual, todo tipo de tortura psicológica. E não percebe. E no outro dia a gente acorda irritado, estressado, depressivo e não sabe o que é. E muitas vezes durante o sono à noite a gente é visitado. Eu digo que eu já passei por isso algumas vezes. Eu já acordei no meio da noite, tendo pesadelos que quando eu parei para meditar no que eu estava sonhando, eu digo, meu Deus, eu estava sendo torturado psicologicamente. Porque os nossos obsessores, eles criam situações hipnóticas. Eles vão na sua mente, eles constroem o cenário que mais consegue lhe convencer de que você está... e você não perceber que está sendo hipnotizado. Eu já tive muitos sonhos na casa da minha avó, quando eu era criança, que foi uma casa que eu morei muito tempo, e essa casa não é mais a mesma. Com o passar do tempo, as reformas, tudo muda. E muitos pesadelos que eu tive eram naquela casa. Ou seja, os meus obsessores sabem que aquele cenário dentro da minha mente é um lugar propício para eu ser enganado, para eu ser hipnotizado e ali acontecer torturas. Porque ninguém está isento de assédio espiritual. Ninguém. Jesus não esteve, imagina a gente, que somos espíritos comuns, normais. Então, quando ele fala vigiar e orar, é para fazer isso o tempo todo. Se a gente tivesse realmente ciência do poder da oração, do evangelho, a gente fazia o evangelho lá, no mínimo 3 vezes por dia. De manhã, de tarde, de noite. Eu sei que ninguém consegue. Tanto que a espiritualidade faça pelo menos uma vez por semana, mas se você fosse perguntar no real, é para fazer em quanto tempo? Se você perguntar aos mentores espirituais, meu amigo, faça pelo menos de manhã, de tarde, de noite, a gente vai passar aí. Quanto mais tiver, melhor. Mas nem sempre nós estamos nessa frequência. Mas é importante se obrigar a fazer. E aí ele segue. O desligamento espiritual e a continuidade do aprendizado. O processo de reencarnação envolve o desligamento de elementos espirituais adquiridos para que o espírito possa se ligar ao corpo físico. O livro reitera que a reencarnação é um curso repetido de lições necessárias. Veja quantas e quantas lições necessárias a gente tem que vir aqui para aprender. Quantas e quantas reencarnações vão ser necessárias. E a vida na crosta, a Terra, é uma escola divina, onde o amor reconduz a milhões de aprendizes. Os construtores e espíritos especializados em genética atuam na formação do corpo, garantindo que o mapa genomínico produza os efeitos esperados. Eles usam essas nomenclaturas que para aquela época já era, para hoje ainda é, mas a gente já entende. Veja como esse livro é atualizado, mesmo antigo, né? Esse livro eu acho que é de 1930, alguma coisa. Mas ele fala de coisas que acho que nem tinha no vocabulário ainda da gente, dessa parte genética do gene, tudo. Eu acho que nem tinham tantas informações.
E o livro, ele traz todas as obras de André Luiz, se for seguindo a leitura, vocês vão vendo isso. Cada capítulo é um episódio de uma passagem de André Luiz aqui na Terra, na casa de alguém. Então, nós vemos casos, por exemplo, tem um caso de uma senhora muito pobre, uma casa muito simples, que ela faz o evangelho na casa dela. E eles contam que toda noite que ela faz o evangelho na casa dela, a rua dela, para os espíritos perdidos, vira um terror. Eles sabem, e hoje ela vai fazer a oração. Então, eles saem da rua, dizem que eles desaparecem, eles fogem porque a visita espiritual vai chegar. Alguns conseguem captar a presença dos espíritos. Outros não conseguem, mas eles sentem que a atmosfera, a frequência vibratória não é para eles, então eles saem. E uma coisa interessante que eles falam é que quando chove na cidade, os espíritos da erraticidade, parece que eles não gostam de chuva. Eles vão para dentro das casas. Quando está chovendo, eles correm para dentro das casas, eles não gostam de estar na chuva. Eu acredito que a água deve ter um efeito espiritual forte, nós sabemos que tem. Tanto é que o banho, eu já vi muito Chico Xavier falando, mas Braga fala, se você tiver numa perturbação grande que você não conseguir nem orar, vá para debaixo do chuveiro, ligue e fique embaixo da água e deixe a água caindo sobre sua cabeça até você se sentir melhor. Peça que as